Fala, meu povo, meu nome é André Torres, o caçador de medula. Hoje nós estamos aqui com a doutora Kátia Pagnano. Ela é médica hematologista do Centro de Hematologia e Hemoterapia da Unicamp. E hoje nós vamos falar tudo sobre leucemia mieloide aguda. Roda a vinheta! Doutora Kátia, mais uma vez, muito obrigado por ter topado o nosso convite, estar participando aqui na TV Abrale para falar sobre um assunto que é tão importante, né? Sobre a LMA. Eu sou daqueles que gostam de ir direto ao ponto, doutora. A gente sabe que em abril é o mês mundial da leucemia mieloide aguda, da LMA. E eu gostaria já que a senhora desse aí de forma muito breve o que é a LMA. É um prazer estar aqui com vocês aqui na TV Abrale, falando um pouco então, né, já que nós estamos comemorando o dia da leucemia mieloide aguda, o que é essa doença? Então, a LMA é um tipo de câncer do sangue, se inicia na medula óssea, mas depois as células vão circular no sangue, por isso que esse nome é leucemia. Então, você pode ter um aumento dessas células no sangue, e tem uma característica importante na leucemia, que é o que acontece? Você não tem uma produção normal das células da medula óssea. Então, você tem uma proliferação aumentada dessas células imaturas, que são conhecidas como blastos, e você tem uma dificuldade na produção das células normais, que produzem as plaquetas, que produzem os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. Ou seja, tudo isso vai causar um comprometimento tanto da defesa do organismo do paciente, quanto da capacidade de ter algum sangramento, né? E também causar os sintomas relacionados à anemia. É uma doença que eu costumo dizer assim, que é um câncer, que ele é circulante, né? Ele está no corpo todo, diferente de algum sólido, né? Para mim foi bem forte descobrir dessa forma. Mas, doutora, sobre a LMA, ela é uma doença que é mais específica em alguma faixa etária ou pode dar em qualquer fase da vida do paciente? Olha, André, se você for olhar nas estatísticas, o predomínio da LMA é uma doença de pacientes mais idosos, acima dos 65 anos. Mas ela pode acontecer em qualquer faixa etária, até em crianças pequenas também. Mas o predomínio é mais na faixa etária adulta, acima dos 60, 65 anos. Em pacientes mais novos, pode acontecer, mas não significa necessariamente que é um prognóstico pior. A idade por si só, ela limita alguns tratamentos, né? Por exemplo, o transplante, no caso de você que teve leucemia quando jovem, você teve a oportunidade de ser transplantado. Mas nem todas as leucemias precisam de transplante e vai depender muito do risco, né, que essa leucemia tem, do subtipo da leucemia. A LMA não é um tipo de doença só, são várias doenças. Então, com marcadores citogenéticos, moleculares específicos, né? Isso muda bastante o prognóstico do paciente, dependendo de que tipo de LMA que ele tem. E para fazer esse diagnóstico, doutora, sabendo que tem uma linha enorme de LMA, como é que é feito o diagnóstico para a gente chegar na LMA correta, né? Vamos dizer assim? Os primeiros sintomas são muito inespecíficos. Então, quem faz a suspeita inicial, em geral, é um clínico que está vendo o paciente no PS, o paciente com algum sangramento, o paciente com sintomas de febre, de infecção, ou às vezes até um dentista que está fazendo um procedimento normal no seu consultório e aí tem um sangramento na hora que está manipulando a região dos dentes e a gengiva. Então, geralmente, esse profissional vê que tem alguma coisa errada, é feito o hemograma e no hemograma já tem a pista que pode ser leucemia, que é a alteração das séries sanguíneas, né? Em geral, plaquetopelia, anemia e a presença dessas células imaturas que são os blastos. Aí o paciente vem para nós, né, com essa suspeita. Para a gente confirmar qual que é o tipo da leucemia, a gente precisa fazer uma avaliação de medula óssea. O que consiste esse procedimento? A gente faz um aspirado, onde a gente faz as lâminas para ver se é leucemia aguda, colhe material para imunofenotipagem, que é onde a gente vai saber se é mieloide, se é linfóide, ou se é até dupla ou indiferenciada, né? E a gente faz também o exame da citogenética, que a gente avalia no cariótipo do paciente se tem alguma translocação nos cromossomos que vão dizer para a gente se é algum subtipo específico. Às vezes precisa também fazer biópsia quando o aspirado é seco, mas isso é menos frequente. E também, através do sangue da medula óssea, a gente faz os marcadores moleculares, que hoje em dia tem uma importância muito grande na identificação dos subtipos das leucemias. Entendi. Então, o diagnóstico... Essa função é feita ou na crista ilíaca, né, geralmente, ou na região external. Era isso que eu ia perguntar, se é todos, né, naquele exame tão temido, né, que é feita a punção, que é o mielograma, entre outros que a doutora citou. Embora seja temido, mas é muito mais porque é um exame novo que você nunca vai imaginar estar fazendo. Eu passei por esse procedimento e fiquei com medo do procedimento, mas é tudo muito
muito tranquilo. Muito mais, você tem que pensar que é um exame muito específico. A gente está falando do procedimento, mas desse procedimento você consegue fazer vários exames que realmente vai dar um diagnóstico final, não é, doutora? Exato. Pelo menos é uma função para você colher todo esse material que eu falei para você, que é fundamental, né, para a gente poder classificar melhor e tratar melhor o paciente também. Doutor, e com relação à incidência de novos casos no Brasil, já existe algum estudo com relação a isso, de LMA, os novos casos que tem aí, uma percentual com base na população, e a prevalência desses novos casos aí na população, estou falando a nível Brasil? A gente tem os dados do Instituto Nacional do Câncer, que estimam, então, você não vai encontrar só a LMA, você vai encontrar num grupo que chama leucemias, tanto as crônicas quanto as agudas. Então, eles estimam que no Brasil a gente tenha de 10 a 11 mil casos por ano, e desse percentual, pelos dados da literatura, a gente estima que 98%, por volta disso, sejam casos de LMA. Então, é o que a gente tem, né, a nível Brasil, né? Não tem nenhum grande estudo epidemiológico para falar com mais certeza. Entendi, doutora. A gente sabe que a gente conversou que a LMA tem vários subtipos, né? E eu acredito também que existem tratamentos diferentes para cada subtipo, senão não existia essa divisão. Mas existem alguns protocolos mais específicos, que são mais recomendados, que são feitos mais vezes. Eu gostaria que a doutora falasse sobre os protocolos que existem para o tratamento da LMA. Olha, André, de modo geral, resumindo um pouco, né, nós temos aquele grupo de pacientes que estão candidatos a ter quimioterapia mais intensiva e temos um grupo que é mais frágil, que geralmente são os idosos ou pessoas com comorbidades, que eles vão fazer um tratamento menos intensivo. Então, o tratamento, vamos dizer assim, quimioterápico padrão, mas leucemia mieloide aguda, é um esquema que chama 3+7, que é com citarabina e daunorubicina. Isso na grande maioria dos casos. Lógico que tem exceções, por exemplo, a leucemia promielocítica é um subtipo específico, que ela responde muito bem a drogas como o trióxido de arsênico e o ácido transetinoico. Então, essa leucemia, ela tem um tratamento bem específico. E as outras, elas têm esse tratamento quimioterápico, mas agora, felizmente, nós estamos entrando numa era que, além da quimioterapia, nós estamos com várias terapias-alvo, que ano a ano estão sendo descobertas, né? Então, com a descoberta das alterações moleculares, são identificados novos alvos terapêuticos. Então, hoje em dia, a gente está vendo, finalmente, né, uma diferença nessa área da leucemia mieloide aguda, que além da quimioterapia convencional, dependendo da alteração molecular, você pode adicionar um tratamento. Então, por exemplo, um paciente que tem uma leucemia com mutação de um gene que chama FLT3, hoje em dia você tem inibidores do FLT3 para ser adicionado ao esquema terapêutico. E DH1 e 2, que são drogas, alterações mais novas, né, também, hoje em dia, tem inibidores, tem drogas que atuam nessas translocações, nessas mutações. Então, isso é uma coisa que vai ser bem promissora para o futuro, para os nossos pacientes. Bom. E bem específico, né? Os inibidores bem específicos para aquela mutação. Mas ainda falando sobre isso, doutora, o que a gente tem de novidade? Tem algum novo protocolo, novidades terapêuticas que estão chegando, ou aí estão com uma previsão, está sendo estudado? Alguma novidade aí, vamos dizer assim, um fôlego de esperança de tratamentos mais específicos e mais consistentes do que a gente já tem. A gente sempre imagina que as coisas estão evoluindo, né? Então é mais ou menos nesse sentido a pergunta, doutor. O que a gente tem de novidade? Tem várias drogas, né? Então, todos esses inibidores que eu te falei, DFLT3, DH1 e DH2, temos drogas que atuam no BCL2, que é um gene que está envolvido com a apoptose tumoral, que tem sido já utilizadas, tem os agentes hipometilantes, né? É difícil falar nome assim, porque nem todo mundo tem familiaridade, mas temos também drogas, por exemplo, o complexo que é liposomal, da daunorubicina. Então, todos esses tratamentos, a gente vai utilizar como um tratamento personalizado. Só que, assim, infelizmente, a gente ainda não tem esses tratamentos acessíveis para todos os pacientes aqui no Brasil, né? Isso é um ponto bem sensível que nós ainda estamos, vamos dizer, engatinhando ainda nessa área, que no setor público nós não temos acesso a esses novos tratamentos. Era isso que eu ia perguntar, se era o acessível que a doutora está falando, era a diferença, quem tem plano de saúde ou pode pagar particular e SUS, não é isso? Como eu trabalho no SUS, então eu sofro um pouco com a falta desses novos tratamentos para os nossos doentes. Mas eu espero que um dia a gente possa ter acesso, né? Alguns deles são acessíveis através de estudos clínicos, né, que têm sido desenvolvidos aqui no Brasil, mas realmente tem uma necessidade urgente da gente incorporar essas novas tecnologias
para a leucemia mieloide aguda também aqui no Brasil. Tá gostando desse conteúdo? Não quer perder mais nenhum vídeo da TV Abrale? Cuida, se inscreve no canal. Doutor, e ainda com relação ao protocolo, eu sou transplantado de medula, eu tive leucemia aguda indiferenciada, mas eu queria entender se existe alguma indicação forte nesses casos de LMA também, com relação ao transplante de medula. O que se torna aí um paciente elegível, com indicação para o transplante, ou não tem tanta incidência? Não, sim, o transplante ele é uma ferramenta muito necessária e para muitos casos de leucemia mieloide aguda, por exemplo, a gente classifica as leucemias em risco intermediário e alto risco. Esse grupo de pacientes são os grupos que teriam que fazer o transplante de medula óssea. Hoje em dia, a gente tem mais modalidades de transplante disponíveis. Então, se você não encontrar um doador HLA idêntico na sua família, você pode fazer aquela modalidade haploidêntico ou ainda fazer a busca no REREME, encontrar um doador não aparentado. O que limita o transplante para alguns pacientes é a faixa etária e também a presença de comorbidades. Um paciente com uma cardiopatia grave, ou paciente com alguma pneumopatia grave, ou que esteja com performance status muito, muito ruim. Esses pacientes, a gente fala que eles não são elegíveis, né? Eles não podem fazer o transplante. Tem uma doença de alto risco. Ficou claro, doutora. Doutora, mas assim, no geral, eu acho que tem muita gente assistindo aí que tem algum familiar com LMA ou acabou de ser diagnosticado com LMA, sempre fica preocupado com o prognóstico. No geral, LMA, qual é o prognóstico que nós podemos considerar com relação a LMA e, lógico, todos os seus subtipos? É alguma coisa que precisa se preocupar muito ou com os protocolos que nós já temos aqui no Brasil e disponíveis, claro, a gente pode considerar que tem uma boa resposta? Então, André, a leucemia é uma doença muito grave, né? Ela precisa ser atendida, é uma das urgências, vamos dizer assim, dentro da hemato, né? E o paciente, ele pode se apresentar para você de diversas maneiras, muitas vezes de formas muito graves. Então, às vezes, o paciente ele pode chegar já no atendimento médico já com sangramento no sistema nervoso central ou com uma grande quantidade de leucócitos. Isso pode até causar obstrução nos microvasos, pode ter casos muito graves e fatais, às vezes até em horas, a partir do momento que é feito o diagnóstico. Então, a gente não consegue generalizar para todas as leucemias, né? E dentro das leucemias, como eu falei para você, tem aquele grupo que tem um muito bom prognóstico, que tem alta chance de cura, mas tem outras leucemias que têm um grupo muito reservado de prognóstico, tem mutações de mau prognóstico. Então, a gente pode ter tem leucemias que têm 80%, 90% de sobrevida e outras que têm menos do que 10%, né? E o que, assim, afeta muito o paciente com a leucemia aguda é a questão das infecções e do sangramento. Isso é uma grande causa de mortalidade. Então, ele precisa estar sendo visto num centro especializado, onde ele tem acesso à transfusão, ao atendimento médico pelo especialista. Tudo isso faz diferença, né, na resposta do paciente, né? E a gente está falando de uma leucemia aguda. Tudo que é agudo é realmente assim, é urgente, é para ontem, e um dia a mais, horas a mais, realmente pode fazer a diferença na continuidade do tratamento, né? No meu caso, eu tive uma leucemia aguda, mas eu considero, doutora, que eu tive sintomas leves, parecia sintoma de virose, mas no hemograma estava totalmente alterado. Talvez um dia a mais ou um dia a menos iria realmente dar um prejuízo muito grande na continuidade do tratamento, né, doutora? Isso assusta, né? Porque a pessoa não está esperando essa notícia, né? Quando ela vai no médico com um sintoma, como você falou, assim, leve, parece uma gripe, né? De repente, você leva um susto, né? Que você tem uma doença mais séria, né? Mas isso... câncer, né? Câncer, eu estava com sintoma de virose. Eu, no mesmo dia, no clínico geral, ele já disse, você tem uma doença no sangue. Só que o clínico não quis dizer nada, lógico que eu queria passar por hemato, né? E primeiro de tudo, e aí é um alerta para todo mundo, para ter cuidado com os sintomas, a gente acha que a notícia ruim só vai bater na porta do vizinho. E eu aprendi, foi a primeira coisa que eu aprendi quando eu tive meu diagnóstico, que realmente o câncer também pode bater na sua porta. Você precisa estar atento aos sintomas. Por isso, procurem informações que sejam seguras. A Abrale fornece muitas informações seguras sobre o assunto, sobre as doenças do sangue, para você realmente não achar que é nada não. Foi só minha gengiva que sangrou na escovação, que a gente sabe que isso pode acontecer, né, doutora? É muito rápido, né? Muito assustador como aparece, né? E a gente, diferente de outros tipos de câncer que são mais lentos, a gente não tem nada assim, possa prevenir. Assim,
um teste que você vai fazendo e vai vendo. Não, é de repente que acontece mesmo. Então, fica atento nesses sintomas que você falou, de sangramento, uma febre, né, sem explicação. Então, eu acho que procurar o atendimento médico nessa situação, às vezes o aparecimento de manchas roxas no corpo, petequias sem trauma, é uma coisa espontânea que aparece, não é normal também, né? Isso tudo deve levar a pessoa a procurar o serviço médico. É vigilância, meu povo. Agora, doutora, a gente já está aqui no nosso final, aqui do nosso bate-papo. Muito bom ter conversado com a doutora. Mas antes de encerrar, pela sua especialidade, que conhece a LMA, eu queria que a doutora deixasse aí suas considerações finais para quem está assistindo a gente sobre o assunto, sobre essa patologia específica, para todo mundo ficar em alerta também. Então, tá certo. Bom, reforçando novamente, né, aqueles sintomas que a gente falou, se você tiver um quadro de aparecimento de manchas roxas, não relacionadas a trauma, um sangramento inesperado ou um quadro febril, então procurar o serviço médico e lembrar que o quanto antes for feito o diagnóstico, você já vai estar sendo atendido, né, por um especialista que vai determinar qual que é o tipo da tua doença e te oferecer o melhor tratamento disponível. Então, isso faz toda a diferença. E é um tipo de patologia, vamos falar assim, de leucemia, que no hemograma a gente já pode ligar um sinal de alerta enorme e aí sim correr para os exames específicos, né, doutor? Então, assim, facilita, porque o hemograma é um exame acessível para todo mundo, até se você não for no particular. Então, você consegue realmente ver alguma alteração e ligar o alerta. Hoje em dia é muito fácil, né, fazer esse exame e a maioria todos os check-ups, né, que o pessoal faz anualmente também já tem. Embora, como eu falei, às vezes você pode estar fazendo o seu check-up certinho e acontecer subitamente um quadro desses, né? Como o próprio nome diz, é agudo, né? Agudo. Mas, doutor, já quero te agradecer novamente. Muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo para estar conversando aqui com a TV Abrale. Então, em nome da Abrale, quero agradecer mais uma vez. Foi muito bom o nosso bate-papo. Eu tenho certeza que vai trazer muita informação de fato real, que isso é o mais importante para quem está assistindo a gente. Muito obrigado, doutor. Obrigada a você, André. Foi um prazer estar aqui com vocês. Gostou desse vídeo? Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, hein? E mais uma vez, um grande cheiro do macho velho aqui do Ceará.